Olá, pessoal de Autônia, tudo bem? Paçoca, Fernando, tudo jóia? Como nós estamos nesse período de pandemia, né, o que complica muito essa questão das reuniões, a gente tem que evitar o excesso de reuniões de encontros pessoais, mas graças à tecnologia isso não impede a nossa comunicação, tá? Então, nós estivemos aí com vocês, foi um prazer enorme estar nessa reunião, tá? Para discutir e apresentar para vocês as diferenças básicas entre uma associação de produtores e a criação direta de uma cooperativa. E eu expliquei para vocês que não tem a melhor ou pior opção, né? Todas elas vocês vão encontrar algumas dificuldades e algumas vantagens. Mas é evidente que chega um momento, como eu falei para vocês, com o desenvolvimento, com o crescimento, é provável que vocês vão acabar criando a cooperativa, tá? E optaram por iniciar com a associação. Então o que eu vou fazer aqui nesse vídeo? Eu vou analisar com vocês antes do estatuto, tá? Antes do estatuto, né? Até peço inclusive o Paçoca, o Fernando aí, enviem para mim os modelos que vocês estão lendo. Enviem os modelos. Eu sei que vocês já formaram a comissão para começar a estudar, mas passa os modelos para eu falar para vocês o que é interessante, né, colocar ou talvez não pôr, o que não se aplica no caso de vocês, e se tem alguma situação que vocês vão ter em particular no caso específico de vocês e que esses modelos de estatuto aí não estão tratando. Tá? Os estatutos, tá? Eles, e depois alguns regimentos que vocês vão fazer, eles não são perfeitos. Então vocês podem pegar um estatuto que está funcionando muito bem para uma determinada situação, de uma determinada realidade de uma associação, mas que precisa de adaptações para o caso específico de vocês. Tá? E não tenham pressa, eu até escrevi isso lá no grupo, não tenham pressa de fazer isso, tá, gente? A toque de caixa, de uma forma desesperada. Tá? Dá tempo de estudar, dá tempo de ler, tá? E fazer, já iniciar com um estatuto que seja pelo menos razoável. Depois nós vamos comentar, quando estivermos falando da construção propriamente do estatuto, como que dá para colocar no próprio estatuto, né, prazos e etc. ali, datas, condições para que tenha uma revisão desse estatuto. Tá bom? Vamos lá então. O que nós vamos discutir aqui? O que nós vamos conversar? Nós vamos conversar sobre o Código Civil. Nós temos, como eu já falei para vocês, uma fundamentação de proteção às associações e às cooperativas na Constituição, porém de uma forma genérica. É mais uma questão de proteger mesmo o funcionamento, né, dessas instituições na sociedade. Quem vai falar, qual que é a lei que vai falar de uma forma mais detalhada de associação, tá, gente? Nesse caso é o Código Civil. Se a gente fosse caminhar, optar por cooperativa, aí nós teríamos também o Código Civil, mas teríamos uma lei específica para cooperativismo, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha. Nós vamos ler e comentar a partir do artigo 53 e vamos até o artigo 61. Então nós vamos fazer a leitura e o comentário. Vocês podem ouvir esse vídeo, né, que eu estou gravando sobre esse comentário desses artigos individualmente e também pode ouvir juntos, parar, perguntar o que o professor quis dizer com isso, o que significa aquilo, isso aqui eu não entendi, será que a gente podia pedir para ele dar um exemplo em relação a isso aqui, ou poderia explicar melhor esse caso aqui, ou vocês já estão enxergando situações particulares aí que vão atingir vocês na associação de fruticultores ou de produtores de maracujá de Autônia? Então já podem perguntar, a gente vai respondendo. Então vamos lá. Diz o seguinte: artigo 53, constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Bom, há autores que questionam isso aqui. Eles falam, até o próprio Carlos Roberto Gonçalves, por exemplo, ele fala, fica bem sem sentido isso dizer que isso não tem um fim econômico, né? Porque praticamente todas as associações que são criadas, elas acabam tendo alguma atividade econômica. Bom, então deixa eu tentar fazer essa distinção como eu fiz aquele dia na palestra, só que aí comparando empresa, tá, uma sociedade empresária, uma sociedade cooperativa e uma associação. Tá?
reforçando que cooperativa é um dos tipos de sociedade que existe. Então vamos lá. Sociedade empresária, que é a que vocês estão acostumados. Ela é feita com finalidade, tá, gente? De fins, a finalidade, o final último dela é atividade econômica. E ao final, ela tem que gerar lucro. O objetivo dela, na verdade, não é propriamente atender a pessoa do seu investidor, da pessoa que tem cotas. A função da empresa é gerar lucro. É lógico que hoje, dentro do direito, tem toda uma discussão da função social das sociedades e das empresas. Tem isso também. Mas é muito claro que uma empresa, uma sociedade empresária, ela é constituída para ter atividade econômica e gerar lucro. E o lucro vai ser dividido proporcionalmente ao quanto você investiu na empresa. Então, olha, a gente não pode misturar, inclusive, salário de administração, tá, com os rendimentos, com a divisão dos rendimentos do lucro líquido da empresa. Porque como nós, né, nas nossas cidades aqui, Moarama também não é uma cidade grande, né, e Altona é uma cidade bem menor, nós não encontramos grandes empresas, nós encontramos empresas pequenas na sua maioria. E os proprietários da empresa, os investidores, são também os administradores. E na maioria das vezes ocorre aquela confusão patrimonial. A pessoa não tem uma remuneração. Né? Tem um pequeno empresário que ele até gosta de falar, não, mas eu não tenho salário. Por quê? Porque ele vive das retiradas que ele faz sem nenhum critério e sem uma contabilidade dessas retiradas que ele faz. Mas, se a gente fosse seguir criteriosamente, né, o controle contábil de uma empresa, a gente não pode misturar lucro e divisão do lucro líquido com salário. Se coincidentemente o dono da empresa é quem está administrando, o correto era que ele tivesse lá com o salário como administrador. E você pode ver que até para as declarações, né, lá no escritório de contabilidade, você coloca, não, ele é o administrador, então ele tem, a gente registra ele por um salário mínimo. Você vê que tem que ter esse administrador responsável. E ele tem que estar recolhendo o quê? O INSS. Pois bem, se você, tá, não está trabalhando, você investiu numa empresa, mas você não a administra, aliás, não tem dono nenhum trabalhando na administração, é uma administração terceirizada, são contratados profissionais de fora que fazem a gestão da empresa. O que você vai receber dessa empresa? Essa divisão desses dividendos, desses lucros líquidos. E mesmo que você não tenha trabalhado nada e você tem 99% da empresa, na divisão desses lucros você vai ter 99% dos lucros líquidos. Quando você vai para uma cooperativa, ela tem fins econômicos. Por quê? Porque a cooperativa ela tem uma atuação que é uma atuação empresarial. E ela tem um outro lado dela, que é a relação entre ela e os cooperados, que não é empresarial. Tanto que a gente chama isso de ato cooperativo. Por exemplo, o fato de você deixar a produção com a cooperativa para ela fazer a negociação é um ato cooperativo. Não tem tributação nisso, por exemplo. Agora, quando a cooperativa pegou, virou para o outro lado e vai comercializar com o restante do mundo, né, do mercado, dos negócios, aí ela está atuando o quê? Como uma empresa. Ela está fazendo o papel empresarial, entende? E nesse sentido tem tributação, tem os funcionários, tudo isso normal, direitos trabalhistas. Então perceberam? Por isso que a gente disse que ela não é uma sociedade empresária, ela é um tipo especial, que ela tem a atividade econômica, tá? Mas ela não visa lucro. Por quê? O que essa empresa vai fazer, o que essa cooperativa vai fazer, aliás, é negociar os produtos para você e, consequentemente, buscar os melhores preços. No caso de grãos, por exemplo, dá oportunidade para você armazenar, nem que isso tenha um custo, mas ela armazena para você a sua produção e você pode negociar a sua produção no momento mais adequado, que os preços estão melhores segundo a sua escolha. Então aí ela faz a venda nesse momento
E o que ela vai fazer? Ela vai lhe pagar por aquilo que foi vendido da sua produção. É lógico que vai ter ali uma determinada retenção de valores para custear aquele armazenamento, os custos administrativos, etc. Essa cooperativa também pode ter uma outra relação no mundo empresarial que vai lhe poupar esforços e vai lhe fazer economia. O quê? Essa cooperativa pode comprar os produtos, aqui ela está atuando nesse aspecto, nessa faceta empresarial dela, comprar os produtos que você precisa, os seus insumos, por exemplo, os agrotóxicos que você precisa, os fertilizantes que você precisa, até mesmo comprar máquinas, fazer o giro e você faz a compra da cooperativa numa condição muito mais vantajosa. Por quê? Porque ela consegue comprar em volumes e como ela consegue programar essa compra, consequentemente, você não corre o risco de ficar sem o produto. E ela tem ali já o pessoal da administração que está sendo pago por todo mundo, um pouquinho de cada um, então consegue pagar um gestor, normalmente são gestores muito mais bem preparados do que você faria isso sozinho como agricultor. Esse gestor ele consegue fazer um levantamento de tudo que vai precisar, então ele já consegue fazer essa encomenda muito antes, dar garantia de entregar o fertilizante, o adubo e conseguir preços muito melhores. Então essas são as grandes vantagens. Porém, quando se obtém um valor, tá, gente? Esse valor aqui, ele não vai ser dividido segundo as cotas que cada um tem. Não vai. Isso aqui vai ser para pagar a administração da cooperativa e criar aquilo que a gente chama de fundo de reserva. Esse fundo de reserva, naquela palestra lá eu não entrei em detalhes, mas depois vocês vão ver que parte desse fundo de reserva ele tem uma função de dar garantia mesmo para as atividades empresariais, ou seja, que aquele lado, aquela faceta empresarial que a cooperativa está comprando, se comprometendo a fazer pagamentos, e também tem lá uma questão do investimento em educação, tá? Em treinamento, em preparo, dias de campo, e aí vai. Só que, mesmo pagando tudo isso, criando esse fundo de reserva, a cooperativa ainda pode ter uma sobra, pode ter um resto daquilo. E aí sim ela pode dividir essas sobras. Mas mais uma vez, reforçando, você não vai receber pelo percentual de cotas que você tem da cooperativa. Você vai receber essas sobras pelo tanto que você operacionalizou. Por exemplo, quanto de soja entregou, foi vendido. Então você vai receber por isso, pela quantidade de produto que transacionou por dentro da cooperativa, dos seus produtos. Agora vamos chegar então na associação, que é o que vocês escolheram. A associação, pessoal, ela não vai ter essa divisão de sobras, de restos, de excedentes operacionais, ela não vai ter. Isso vai sempre ser reinvestido nela. Ah, mas então a pessoa que investe dinheiro numa associação pode até ficar sem nada? Pode. Tem uma forma de recuperar esse dinheiro, tá? Nós vamos ler aqui, vamos explicar o que está na lei e o que é possível, tá, vocês adotarem no estatuto de vocês. Então ficou bem claro para vocês por que essa distinção, por que eles falam assim, pessoas que se organizam para fins não econômicos. Então, relembrando, empresa, sociedade empresarial, tá, ela é feita para fins econômicos e para dar lucro, e esse lucro é dividido segundo o percentual que cada um tem dentro da empresa, esteja ele trabalhando ou não na empresa. Cooperativa. Ela tem fins econômicos, porque ela tem uma faceta dela que ela funciona como uma empresa, relacionada com o mundo, mas não com seus cooperados. E ela não é estruturada para dar lucro, ela é estruturada para dar essas condições do produtor vender melhor os seus produtos e comprar melhor os insumos que ele precisa. Se diante, né, da administração, diante de uma boa administração, termos os excedentes operacionais, os restos ou as sobras, isso pode ser subdividido entre os participantes, mas segundo o quê? O quanto que ele negociou com a cooperativa, o quanto que ele passou os produtos dele pela cooperativa. E a associação que não tem essa divisão, nem de lucro, né, e nem mesmo desses excedentes operacionais, dessas sobras. Vamos lá. Dentro desse mesmo artigo, gente, vai vir um parágrafo único que ele vai deixar mais claro ainda
Isso, e vai deixar mais claro ainda qual que é a natureza de uma associação. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocas. Então presta atenção, porque quem escuta isso aqui pela primeira vez fica meio confuso. Espera aí, nós não vamos ter obrigação nenhuma com o outro. Não entre vocês. Entenderam? Então tá, entre o Paçoca e o Fernando, por exemplo, vocês não vão ter obrigação entre vocês dois. É de você com a associação. É do Paçoca com a associação. É do Fernando com a associação. E isso sim, vocês vão ter obrigações. Vocês vão assinar compromissos aí, e inclusive, se for o caso, até de integralizar capital. Vocês vão pôr dinheiro, às vezes, na associação. Depende do sistema que vocês vão escolher para começar a se capitalizar. Lembra que eu já levantei essa lebre aí na reunião presencial. Eu falei, olha, precisa pensar nessa questão dos recursos. Senão fica aquela história. Ah, vamos fazer uma vaquinha. Aí o cara vai entregar 20 caixas de maracujá, ele dá 10. O outro está entregando 2 caixas de maracujá, ele dá 100. Aí a coisa já vai crescendo, já começa irregular. O que eu falei para vocês? Já comecem a pôr ali uma pequena taxa, ou já descontar um pouquinho em cima do que cada um está, né, negociando, entregando para a associação, fazer a seleção e essa entrega lá na cooperativa, tá, de fruticultores para vocês, que é a opção que vocês têm nesse primeiro momento. Então já comecem a pensar nisso, tá? Em levantar um caixinha. Mas o que está querendo dizer é o seguinte, né? Diferente da empresa, né, da sociedade empresária, onde os sócios têm obrigações entre si, aqui ninguém tem obrigação nenhuma para com o outro. É só para com a associação. Aí sim nós podemos colocar ali no estatuto quais seriam essas obrigações, né? O que ele tem que fazer, quais são os papéis que ele vai desempenhar, se ele vai ter algum cargo, quanto vai custar aquilo. Tudo bem? Vamos lá. Quanto ao estatuto das associações, o estatuto tem que ter no mínimo isso que eu vou ler para vocês aqui. Mas veja bem, no mínimo, um estatuto pode ter outras coisas, podem ter particularidades da realidade de vocês. O problema é que o pessoal copia e cola aí da internet, coloca um estatuto para funcionar e depois ele fica preso pelo próprio estatuto. Então não façam essa besteira, tá, gente? Eles estão sendo avisados pela 3ª vez, né? Porque eu avisei no início dessa conversa agora e estou repetindo. Tá? Mas a lei obriga a ter no mínimo o quê? Vamos lá. A denominação, o que é isso? O nome, vocês vão ter que ter um nome. Lembra que depois vai registrar isso, tem que ver se não confunde com outro nome, né, na junta comercial, mas isso é muito tranquilo, tem que ter um nome. Os fins, então vocês vão escrever para que serve. Cuidado com esse negócio de finalidade na associação. Aqui pode ter 2 erros. Por um lado, deixar o negócio muito aberto, e aí começa a aparecer gente querendo propor 200 mil coisas para a associação fazer. Então tem que afunilar por um lado, mas também cuidado para não afunilar demais. Porque aí tem que ficar mexendo no estatuto e tal para poder mudar essas finalidades. Essas finalidades também, gente, pode refletir na capacidade que vocês vão ter de procurar algum recurso. Tá? Tanto, né, buscar recurso junto a instituições financeiras de alguma forma, tá? Como também recursos até por, né, emendas parlamentares e tal. Então é interessante estudar muito bem como é que vai ser essa lista de finalidades. Sede da associação, isso é óbvio, isso é comum para qualquer CNPJ que você vai abrir, você tem que ter uma sede. Inciso 2, os requisitos para admitir, para admissão, para demissão e para exclusão dos associados. Então pensem bem, gente, isso aqui são 3 quesitos muito importantes. Eu diria assim, 2 extremamente importantes e 1 mais light, mas é importante também. Então 2 importantes e delicado, 1 importante e não tão delicado. Vamos lá, primeiro, entrada, admissão. Vocês podem colocar algumas exigências para controlar, né, colocar condições quem vai participar dessa associação que sejam pessoas que venham a contribuir com os objetivos, com as finalidades que vocês colocaram ali, como discutir no inciso primeiro. Então,
total liberdade para entrar quem quiser, tá? Tem que se tomar cuidado, porque às vezes vão entrar pessoas, vão começar a participar, até fazem aportes financeiros com a intenção de estar dentro da associação, mas ele não participa das finalidades. Ó, tem até gente que entra em associação por motivos políticos. Vocês sabem disso. Tem gente que participa da associação de pais e mestres na escola só por motivo político. Tem gente que vai na igreja por motivos políticos. Eu repito para você, gente, não tem nada de errado ser político. Eu já comentei com vocês, eu pessoalmente tenho o meu ativismo político, porque eu sou um membro da sociedade e eu sei que através da política também a gente pode ajudar a sociedade. Mas tem coisas que a gente não pode misturar. Lembra que eu falei? A bandeira da associação, a bandeira da cooperativa, o partido da associação, o partido da cooperativa é o quê? As finalidades dela. A ajuda, né, possível de políticos é bem-vinda. Óbvio, se tem essa disposição, por exemplo, das emendas parlamentares, é uma possibilidade. Mas sempre com muito cuidado para que entrem pessoas que realmente estejam a fim de participar ativamente e contribuir para o crescimento. Demissão. Esse aqui que eu falei para vocês que ele não é assim tão complicado. Por quê? Apesar da palavra demissão, aqui é quando a pessoa sai voluntariamente. Ah, mas então é tranquilo? Bom, é tranquilo, mas você precisa colocar algumas condições. A questão, por exemplo, dos valores que a pessoa pode ter investido. Como vai ser tratado essa questão dos valores? Então nós vamos ler mais para frente ali que tem uma possibilidade do caminho A, do caminho B. Isso pode ficar mais fácil, pode ficar complicado a saída da pessoa. Então é bom vocês refletirem enquanto, né, o primeiro grupo que está formando isso para ver o que vocês querem. E aí o mais complicado de todos aqui, que é a exclusão. Quais serão as razões para vocês excluírem uma pessoa que foi aceita? Por exemplo, se ele perder aquelas condições iniciais, e aí ele já não é uma pessoa que participa tanto do processo para o qual a associação for formada, nós podemos excluí-lo? Outra coisa, viu, gente? O processo de exclusão tem que ter ampla defesa. Ampla defesa, é a mesma que a gente usa lá no direito, quando você leva alguém para a justiça. A pessoa tem direito a ampla defesa. Lembra? Quando vocês assistem a algum caso desses que a gente fica horrorizado, né? Muito comum em São Paulo, Rio de Janeiro, de assaltantes, pega uma arma, né? Tá filmado lá na câmera de segurança a pessoa atirando no outro. Mas é um princípio do direito brasileiro, é um princípio constitucional. Mesmo aquele cara ali, ele vai ser condenado? Muito provavelmente. Mas ele tem direito à ampla defesa? Tem. Inclusive, se não tiver um advogado ali, o Estado vai ter que providenciar um advogado para ele. Mesmo que ele seja confesso. Precisa ter essa total possibilidade de se defender. E quando for ter o processo de exclusão, precisa ter material probatório. Tá? Não é um bate-boca, não é uma discussãozinha. Tá? Então, por exemplo, vocês têm que criar todas aquelas regrinhas, né, que a gente coloca, né, ó, tem que ter uma advertência, a advertência tem que estar escrito. Se for alguma coisa que foi feito ali no meio, tal, tem que ter a testemunha, tem que ter um material probatório daquilo, um documento. Por quê? Porque a pessoa pode ser excluído, pode ser excluído numa assembleia, tá, votou, tá excluído, mas ele pode ir para a justiça. Porque todo direito do cidadão, estando ele certo ou não, ele pode questionar isso na justiça. Aí ele leva isso para a justiça e vocês não fizeram um processo adequado de exclusão, mesmo que o cara tenha aprontado uma coisa grave na associação, comprometido a associação, sei lá, questão de dinheiro, o nome da associação, tenha feito uma coisa muito grave. Mas se vocês não fizerem o devido processo de exclusão, o juiz pode mandar esse cara de volta, mesmo que seja provisoriamente. Lá no processo ele acaba perdendo. Vocês conseguem provar isso depois. Mas podem ficar ali com uma dor de cabeça enorme. Então tem que fazer um processo muito claro, as regras. Tá?
É bom que tenha um grupo já escolhido que cuide dessa questão disciplinar, membros da diretoria que sejam os membros capazes de fazer isso, que tenha a sindicância, lembrando o que é a sindicância? É a investigação, do qual ele não é acusado de nada, é feita uma investigação. Essa sindicância é analisada para ver se tem material probatório. Ah, tem bons indícios, igual a investigação que a polícia faz, entende? Então tem bons indícios. Opa, se tem bons indícios, então aí pode dar continuidade no quê? De promover o processo de exclusão dele. Juntar esse material, tem que ouvir ele, tem que ouvir se tem testemunha, tem que ouvir pessoas que vão indicadas por ele para sua defesa. Tá? Ele não é obrigado a isso, mas ele pode estar acompanhado de um advogado. Ele não é obrigado, mas ele pode estar acompanhado de um advogado nesse processo. Então percebam que tem consequências, tem complicações. E o quanto mais claro, tá? O quanto mais detalhado isso ficar, gente, o quanto mais transparente isso for, como eu falei, né, de preferência ter membros que façam essa sindicância, tá? Vocês podem ter um membro, por exemplo, titular e outros que são indicados, justamente para não ficar sempre o presidente, porque, via de regra, esses atritos, as primeiras vezes, as advertências, vai ser o presidente, vai ser o tesoureiro, vai ser alguém que está na gestão. Então, o ideal é que tenha alguém neutro para conduzir esse processo. Como, por exemplo, nas instituições públicas, tá? Isso funciona relativamente bem, quando um servidor público tem um problema, normalmente o problema vai ser o quê? Direto com a gestão, né? No caso da prefeitura, com o prefeito ou com o secretário. No caso, por exemplo, onde eu trabalho, via de regra, o maior problema vai ser direto com o reitor da instituição. Mas não é o reitor que vai ficar analisando, o reitor institui servidores, tá? De preferência que não tenham contato direto com a pessoa. Eu sei que no caso de vocês vai ser complicado, porque vai ser uma associação pequena numa cidade pequena, inicialmente. Mas que preferencialmente isso seja, né, essas sindicâncias sejam dirigidas por pessoas que não estão ligadas diretamente ali naquele grupo pequeno de comando que vai ter que vai ser a diretoria, tá bom? Vamos lá. Os direitos e deveres dos associados, isso é muito importante, ao que ele tem direito. Por exemplo, né, quando coloca um maquinário, quando adquire uma instalação física, o que ele pode usar daquilo? Tem que ter regras. Inclusive, depois do estatuto, a gente pode escrever regimentos de funcionamento. Né? Se tem uma máquina, às vezes tem que fazer o regimento de uso da máquina. Não é o cara que chega e fala para funcionar, bota para funcionar. Entendeu? Lembrando, o associado, o membro da associação, não manda no funcionário, gente. Entenderam isso? Ele não manda. O cara está registrado e tal, mas o responsável é quem? Os membros da diretoria. As pessoas que estão fazendo a gestão é que tem a autoridade sobre o funcionário. O funcionário da cooperativa, o funcionário da associação não é empregado do cooperado, não é empregado do associado. Então cuidado com isso. E vocês vão ver que vocês vão chegar na cidade de ter funcionário, e eu falei que é o mais indicado, inclusive. Tá? Os deveres, né? Se vocês vão, por exemplo, fazer uma contribuição financeira para começar a estruturar, para ter um gasto inicial, como é que vai funcionar isso aí? Então, começou a constituiu, pôs uma diretoria, gente. Essa pessoa que assumir, ela vai ter que levar essa bronca. Eu até expliquei muito para vocês, eu insisti, eu bati muito nessa tecla dos aspectos negativos de ser presidente, ser secretário, ser tesoureiro. Por quê? Porque agora, né, principalmente que vocês escolheram o modelo sociedade, tá, não tem remuneração nenhuma disso. Então pode preparar o lombo aí para trabalhar 4, 5 anos, gente. Pelo bem da sociedade. No fundo é isso. Nesse caso, pelo bem da associação, que vai beneficiar toda a sociedade aí, da cidade e da região. Depois crescemos, viramos uma cooperativa, tal, o presidente, o diretor, ele pode ter salário? Pode, lógico que pode. Podem ser eleitos e também nessa eleição pode estipular uma remuneração. Mas por enquanto é carregar piano, gente. Então fiquem prontos para isso. As fontes de recursos para sua manutenção, no qual eu venho falando, como é que vocês vão fazer isso?
Gente, tudo precisa de dinheiro, tudo. Para morrer precisa de dinheiro, vocês sabem disso. Por isso que a gente paga plano no funerário, né? Porque é caro ficar vivo e é caro morrer também. E é caro fazer inventário também, né? Até dividir os bens é caro. Então não tem esse negócio de funcionar, né? E esse negócio da vaquinha, vamos pagando sempre, isso não funciona. Isso é o primeiro passo para começar a dar errado, gente. Tem que estipular a regra de quanto que cada um vai contribuir, tá? Isso já tem que começar a constar, tá? No registro contábil, quanto que cada um está entrando. Se vocês, no caso, vocês já estão produzindo, tá? Que seja, então, né, negociou lá, recebeu, ó, foi tantas caixas da qualidade A, B, C, então, ó, é tanto valor, que a pessoa já faça uma contribuição, porque vocês vão precisar de um fundo, gente. Vocês vão ter que começar a ter um celular para isso, vocês vão talvez precisar ter um secretário, porque conforme vai acumulando o serviço, vocês que têm o dia a dia não conseguem tocar a rotina do negócio, entende? A rotina da associação. Vocês vão precisar ter alguém. Nesse momento agora, nem que seja meio período, mas vocês vão precisar ter alguém. Logo, logo vocês vão precisar, vocês vão ver. Então já prepara esse caixinha e já começa do jeito certo, entende? Já procura o contador também, porque é bom já fazer esse controle contábil, tá bom? O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. Então vocês vão ter, né, as assembleias, vocês têm a Assembleia Geral Extraordinária, tá? Você vai ter também as diretorias, né, nesse momento agora muito pequenininho, mas como que vai funcionar essa diretoria, quais são seus membros, as suas funções, né, o trabalho de cada um. Lembrando, gente, nem todos que assumem a diretoria estão assim, pá, pronto, preparados. Né? O cara, o financeiro aqui é contador, é formado em administração com pós-graduação. Não vai ser assim, vocês sabem. Vocês vão ter que aprender muito nisso. Então já tem que explicar para o pessoal que está participando da associação que também vocês precisam começar a investir no preparo das pessoas. Se esses membros da diretoria não estão recebendo nenhum salário, que pelo menos recebam cursos, pelo menos assim, iniciais, pequenas formações, para começarem a gerir aquilo de uma forma profissional. E depois, evidentemente, quando a coisa for crescer, vão aumentando esse preparo, porque vocês vão ter que se preparar para serem gestores. Tá? Quem está assumindo a diretoria, tá, gente? Se isso tomar as proporções que eu particularmente enxergo que pode tomar, né, que eu acredito que vai ser uma coisa grande isso que vocês estão criando, vocês vão precisar de gestão profissional, de administradores. Então vocês vão transitar dessa questão de agricultores que estão constituindo uma associação para agricultores que podem continuar com a sua atividade, não tem problema, mas que vão ter que se dedicar a estudo e a formação para serem esses gestores no futuro. Tá? Bom, as condições para alteração das disposições estatutárias e para a dissolução. O que é dissolução? Quando vai acabar com a associação. E lembrando, né, essa associação pode conviver depois com a cooperativa? Pode. Mas ela pode ter uma dissolução? Também pode. Aí vai depender do momento que vocês estarem vivendo, como que vocês querem fazer isso. Tá? Mas é importante essa primeira parte aqui, quando ele fala da alteração das disposições estatutárias. Então, como que são as condições para se fazer uma reunião e nessa reunião poder, tá, gente, nessa assembleia, fazer a votação para alterar as disposições estatutárias. Isso, gente, não pode ser feito de qualquer forma. Tá? Isso tem que ter regras. É igual no Congresso, quando vai se alterar uma lei ou vai se criar uma lei, tem todo um processo que eles têm que seguir. Se não seguir aquele processo, inclusive, pode ter o quê? Aquilo que a gente chama de inconstitucionalidade processual, da forma. A lei, até em si, o conteúdo da lei pode não ter nada de errado, mas o jeito que ela foi feita foi errado. Agora, por exemplo, nesse momento estão discutindo, né, se o presidente da República, com essa alteração nos tributos para importação de armas e o aumento do número de armas que uma pessoa pode ter, se ele invadiu ou não
as atribuições de quem? Dos legisladores principais. Daqueles que primordialmente, segundo a Constituição, são os legisladores, que são deputados e senadores. Então, talvez a materialidade, as regras que estão ali nesses decretos, tem alguma coisa de errado? Não, talvez não tenha nada de errado. Tudo bem, tá normal. Não tem nada ali que vai se chocar com a Constituição, por exemplo. Mas talvez, e é isso que o Supremo Tribunal vai definir, que talvez o presidente tenha feito aquilo, sendo que não é uma autonomia dele, não tem uma atribuição, uma competência para fazer aquele tipo de alteração, fazer aquele tipo de regulamentação da lei. Então vocês precisam criar os processos. Vocês vão ter aquilo que vai ser ao longo da vida da associação, mas tem uma que vocês devem se preocupar bastante em colocar nesse estatuto, que é assim que começar a funcionar a associação, gente, é bom que tenha já no estatuto uma programação para avaliação e possíveis revisões. Então que se avalie esse estatuto e que já tenha agendado, preparado para possíveis mudanças. Porque vocês podem perceber que estão com um bom estatuto, está tudo certo, vão tocar o barco, ou podem perceber que esse estatuto está gerando problemas. Se isso não ficar muito claro, tá, gente? Essa necessidade de revisar depois de um tempo, depois de um certo tempo, né, que seja de preferência não muito tempo, às vezes podem emperrar e ficar com um estatuto complicado ali muito tempo. Até porque começou a funcionar, gente, vai ter jogo de interesses pessoais. Tem, não adianta. Tá? É igual na política. O cara se candidatar a deputado federal, a senador, a presidente, a governador, achando que ele vai assumir, porque ele é um cara bem intencionado, que ele vai encontrar um monte de santinho lá entre os outros deputados e senadores, que vai ser muito fácil porque ele é bem intencionado, isso é uma ilusão. E não é nem que as pessoas são mal intencionadas, mas as pessoas têm outros interesses. Um deputado do sul do Paraná, um deputado federal aqui do Paraná, devido à própria condição socioeconômica do Paraná, ele pode querer um país e um sistema de leis que seja muito diferente do que um deputado no Nordeste quer. E às vezes a gente pode estar falando de dois deputados honestíssimos, que os dois estão extremamente preocupados com a sua população. Só que aqui nós vemos uma realidade socioeconômica, o Nordeste vive outra. Então vai ter esse choque mesmo, vai ter choque de interesses que são bem pessoais mesmo, até mesquinhos. Vai ter choque de interesse mesmo quando os dois, né, dois grupos ou duas pessoas estão querendo o bem da associação, mas têm interesses diferentes. Então é interessante vocês, antes da coisa funcionar, já deixar claro, ó, vai ter uma revisão, nós vamos olhar, vamos estudar de novo, ver o que precisa mudar, ver o que precisa ser alterado, tá? Então já preparem para isso. Sétimo, que é obrigatório. Tudo isso que eu estou lendo, pessoal, é obrigatório, é o mínimo que tem que ter. É o mínimo que tem que ter no estatuto. A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Então a gestão administrativa, como que vai ser? Qual que vai ser o papel desse presidente aí agora? Qual que vai ser o papel desse tesoureiro? Qual que vai ser o papel do secretário? Qual que vai ser o papel em conjunto, tá, dessa administração que está se desenvolvendo? Que está se criando, que vai ser eleita e tal. E depois vai ter as contas, como que elas vão ser aprovadas, como que elas vão ser fiscalizadas. Essa questão das contas aqui, lógico, sempre interessante, consultar um contador, né, para você ter os livros contábeis. Essa obrigatoriedade dos livros, por exemplo, isso é claro em lei nas cooperativas, mas a associação tem que ter isso, que a associação ela vai transcender uma pessoa, ela pode inclusive durar muito. Então é bom que tenha isso. E vocês vão ver como é importante controlar cada centavo, inclusive que é investido até pelos próprios associados. Quando eu ler um artigo aqui na frente, vocês vão ver como que isso é importante. Os associados devem ter iguais direitos. Iguais direitos. Mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Por que foi colocado isso aqui? Isso aqui foi colocado quando se cria
associações das quais pessoas que têm alguma vulnerabilidade vão fazer parte da associação. Então, por exemplo, nada impede de uma pessoa numa instituição que acompanha, né, que educa, que cuida de pessoas que têm uma deficiência cognitiva, nada impede, nada está proibindo que ela participe. Uma associação de produtores do interior, onde esses produtores são analfabetos ou semi-alfabetizados, também eles podem participar. Porém, eles podem ter vantagens especiais em relação àqueles que estão criando a associação, também participam como membros, mas estão fazendo para cuidar e para proteger dos interesses daquelas pessoas. Então eles podem ter mais vantagens porque a associação é feita para eles. Mas precisa entrar uma outra pessoa porque eles não têm condição de criar nem de gerir a associação. A qualidade de associado é intransmissível se o estatuto não dispuser ao contrário. Então vamos lá. Vocês estão lembrados sobre o cooperativismo? Que eu falei para vocês, existe herança de cotas de cooperativa? Existe, mas o cara não se torna cooperado. Tem que ter regras para isso. Então é a mesma coisa, a qualidade de associado pode ser transferido se não custar nada, não tem como transferir. Agora, aí que o estatuto entra determinando quais as regras. Por exemplo, produtores que trabalham pai e filho. É interessante que tenha uma regra para que tenha essa possibilidade de um passar isso para o outro, ter essa transmissão. É interessante, gente. Porque se vier a ter um falecimento do pai, nós podemos ter um filho que está atuando junto, ele vai continuar a desempenhar o mesmo papel. Entenderam? Então é importante isso. Parágrafo único. Dentro desse artigo 56, tá? Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto. Então, veja bem, é muito parecido com aquela questão da cooperativa de você ter direito às cotas. O que ele está querendo dizer aqui? Ó? Se o associado for titular de uma cota ou fração ideal do patrimônio da associação. Por quê? No caso de vocês, é muito provável que essa associação vai ter patrimônio. Instalação, vocês podem comprar equipamentos, comprar maquinário para processar alguma coisa. No caso de vocês, muito provavelmente esse aqui é o caso, que vai ter patrimônio. Então você investiu, você tem capital seu ali naquele patrimônio funcionando. Aí está dizendo assim que a transferência do direito a esse patrimônio, por exemplo, de pai para filho, não importará só nela mesmo, só o fato de transferir aquele direito patrimonial para o filho, já não vai implicar diretamente que ele vira um associado. Ele tem direito ao capital, mas não quer dizer que ele é associado, entenderam? A mesma questão da cooperativa. Porém, isso pode ficar claro no estatuto. Não, sim, ó, se for no caso de falecimento, herança, Paraná, os filhos serão. Beleza? Ou irmãos, ou seja, aí a sequência, né, de direito sucessório que tenha. Ou até colocar um limite, né? Porque senão de repente vocês estão tendo o primo, o tio, o parente lá que acabou se tornando, né, o primeiro membro ali dentro da linha de direito sucessório, que é uma pessoa que não vai contribuir com nada. Então já tem que deixar claro essas regras. Se vai transferir, em que condições, quem pode herdar esse direito patrimonial e a condição de associado. Tá bom? Então pensem nisso, temos que pensar nisso. 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa. E justa causa você tem que comprovar, lembra? Testemunho, material probatório. Assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto. Então, o estatuto tem que trazer isso, gente. Boa parte do que vocês vão pegar de estatuto aí não deixa claro. Tem alguns estatutos na internet que são bem legais, porque ele detalha como que é feito isso. E como eu falei para vocês, acaba deixando mais gordinho o estatuto mesmo. Aí o pessoal copia lá da internet o primeiro que aparece com 2 folhinhas, beleza, tá resolvido. Não é assim.
E, cara, na hora que tá abrindo, todo mundo é parceiro, tapinha nas costas. Gente, mas é serviço, é ser humano, é ser humano. Não tem como você olhar para a pessoa e você saber exatamente como ele vai reagir no futuro. Não tem. A única forma de vocês prevenirem cada um de vocês individualmente e vocês prevenirem o grupo, ou seja, a associação e, quiçá, queira Deus, a futura cooperativa de vocês, é deixar bem claro essas regras, principalmente as regras quando tem que tocar na ferida, que você tem que tirar alguém. Então, vamos relembrar algumas dicas que eu já dei para vocês. Ó. Se for algo muito grave, vocês têm que caracterizar isso. A gente chama isso no direito de tipificar. O que é grave o suficiente para ir já direto no processo de exclusão? Se não for muito grave, o que eu falei? A gente cria aquela questão da advertência, para o cara assinar, para documentar. Porque quando ocorrer de novo, você já tem uma documentação que é um material probatório por um possível processo de exclusão. Porque senão o que acontece? O cara não faz nada tão grave, mas ele faz 10 coisinhas que aí alguém, né, o presidente ou os membros da diretoria vão estourar a cabeça com o cara de tanta coisinha que ele vai aprontar. E aí você chega naquele dia, não, agora eu não aguento mais. Vamos excluir esse cara. Mas daí? Cadê o fundamento para isso? Então, façam as regras para ter advertência. Outra, criem a sindicância, tá, gente? Criem que tem um processo de investigação para entregar um relatório, como se fosse o processo na justiça mesmo. De preferência, que tenha membros que não sejam os componentes da diretoria. Essas pessoas elas vão em reunião, a diretoria vai informar, vai dar os documentos, elas vão ter o direito de investigar, de pesquisar, tal, tem que ter tudo isso. E mais uma que eu já vou falar daqui a pouco no finalzinho. Tá? Outra coisa, ele tem que ter total direito de defesa e de recurso dentro da própria associação. Esse recurso aqui não tem nada a ver com a justiça ainda, gente. Então tem que ter duas instâncias, entende? Normalmente essa última instância vai ser o quê? O presidente. Ou um grupo ali, de preferência 3 membros, que o presidente julgue o recurso. Então ele vai apresentar isso, por exemplo, para a comissão de sindicância, pode informar uma comissão disciplinar. Né? Então um grupo faz a sindicância, faz o relatório, entrega para a comissão disciplinar. A comissão disciplinar toma a decisão. A decisão é, segundo o relatório, tal, concluímos que ele tem que ser o quê? Excluído. Ele fala, não, eu não concordo. Eu não concordo, eu não pus isso na minha defesa aqui, eu quero dizer isso, eu quero falar isso aqui, vocês analisaram errado. Não, tudo bem, você pode recorrer quem? Aí recorre ao presidente, à presidência. Tarcísio, isso vai ocorrer na nossa associação. Nós, que somos todos grandes amigos aqui em Autônia, todo mundo aqui é irmão, vai acontecer. Deus queira que não, mas acontece, não tem como evitar. É ser humano. A única coisa que você pode fazer é prevenir, estando com um processo muito claro, muito transparente, que o cara vai falar, bom, olha, eu fiz, teve o recurso, eu perdi, beleza, aceito. Ou ele vai falar, bom, eu vou para a justiça, e ele pode ir para a justiça. Mas quando a justiça chega um processo de exclusão como esse, o juiz vai olhar, ó, teve todo um processo, você teve defesa, está aqui a documentação, perdeu. Porque senão vocês também podem começar a perder dinheiro com essa história. Lembra que se levar para a justiça vai ter sucumbência, penalidades e tal. Então é bom fazer o negócio bem feito aí dentro mesmo, para evitar esse tipo de problema. E agora tem mais uma que não está nessa lei aqui. O que é? Lei Geral de Proteção de Dados. Isso vai servir para todo mundo da cooperativa, todo mundo, tá? Mas especialmente tem que tomar muito cuidado quando nós estamos falando do quê? Daquele cara que está sendo excluído. Então, gente, tem que ter todo o cuidado e seguir a regra para essa coleta de dados. Quando fizer, né, a pessoa fizer a sua inscrição, o seu pedido, vocês têm que já deixar bem claro que ele está concordando com o uso de dados pessoais dele.
Tem que ficar bem claro isso. E tem que dizer como que vão ser tratados os dados sensíveis. E cooperativa, associação, se ela acaba lidando de alguma forma com dados econômicos, com a vida econômica, no caso das questões sensíveis, como por exemplo religião, cor, opção sexual, gênero, isso aí não vai ter problema para vocês, né? A não ser que vocês queiram colocar isso, mas eu acho que isso, acredito que não vai ter no caso da associação de vocês. Mas essa questão da vida econômica da pessoa, né, dos dados econômicos dele, isso é importante. E aí acaba mexendo em dados que têm uma proteção especial. Então cuidado com isso, tá? Vocês têm que pegar todas as dicas. Tem aula minha gravada sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma aula que eu gravei para os alunos de informática, mas que lá tem informações sobre isso, podem dar uma olhada. Ou uma hora a gente bate um papo, como que vocês montariam esse documento para quando a pessoa fizer o pedido dele de admissão e for analisados os dados, e vocês precisam pedir essa autorização dele para terem esses dados e manipularem esses dados. E como que esses dados vão ficar inscritos, arquivados, armazenados, o que vai ser manipulado, que geração vai ser informada, vai ser utilizado esses dados. Se ele sair por demissão, pedido voluntário, ou por exclusão, como que vão ser eliminados esses dados, que tipo de dado que precisa ficar armazenado. Cuidado com isso aí, mais uma. Bom, o parágrafo único do artigo 57 ele foi revogado, então nós vamos para o artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previsto na lei ou no estatuto. Esse aqui, tá, gente? É típico caso, né, das pessoas que acabam assumindo alguma função dentro da diretoria. E se pode ter alguma coisa que é um impeditivo para ele estar ali na diretoria. Como eu falei para vocês, inclusive pode envolver dados pessoais dele na esfera criminal e pode envolver dados da vida da pessoa na esfera financeira, econômica da vida dele. Tem que tomar muito cuidado como vão lidar com isso. Né? E aí pode ser proibido por uma lei, tá? Que aí ele não tem o que fazer, não sei, não são vocês que vão decidir isso, mas tem o que vocês podem decidir, que é o que pôr no estatuto. Colocar restrições. Ah, foi eleito. Ah, foi eleito, mas apareceu isso aqui sobre você. Então não pode assumir. Ou tem que resolver isso para poder assumir. Beleza? Quanto à Assembleia Geral, artigo 59, o que é de privativo? Só a Assembleia Geral pode fazer isso. Não tem outro, não é o presidente, não é a diretoria, tá, gente? Não é uma assembleiazinha convocada de qualquer jeito, é a Assembleia Geral. Só ela pode fazer isso. Só ela. Destituir os administradores, tem que ter, e para ser uma Assembleia Geral tem a questão do quórum e tem a questão da forma de chamamento, da convocação dessa Assembleia. Tá? Para destituir os administradores e alterar o Estatuto. Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos 1 e 2 desse artigo, é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum seja estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. Então, olha só. Para que seja realizada a destituição dos administradores e a alteração do Estatuto, só pode ser em Assembleia Geral. Mas não é a Assembleia Geral comum, é a Assembleia Geral extraordinária, ou seja, ela tem que ser convocada para essa finalidade. E aí pode estipular qual o quórum e qual a forma de composição desse quórum. Porque você sabe que pode ter uma questão de representantes ali, né? No caso de vocês, nesse caso não, mas qual o quórum que vocês vão estabelecer no Estatuto para que sejam validadas as decisões dessa Assembleia Extraordinária. Artigo 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantindo a 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Bom, quando se fala dos órgãos deliberativos, gente, o caso especialmente mais importante da Assembleia Geral, o encargo para fazer isso normalmente vai ser ficar a cargo de quem? Do presidente da diretoria. Aí você fala, mas aí
gente fica meio que na ditadura, né? Tem coisas que só a Assembleia decide e aí só o presidente pode convocar a Assembleia e daí como é que fica? Não, veja bem. Se você reunir assinaturas de um quinto dos associados, você pode fazer essa convocação e aí a diretoria é obrigada a tomar as medidas para fazer a convocação. Ela tem que efetivar essa convocação. Você lembra dessas regrinhas que tem lá no Congresso? Por exemplo, para ter uma CPI, tem que ter um mínimo de assinaturas, tal. Então, é a mesma coisa aqui, tem que ter um mínimo, que é um quinto. Por quê? Por que isso? Porque senão, gente, você fica tendo um monte de assembleias sendo convocadas por pessoas que querem tumultuar a associação e não fazer ela trabalhar. Então, surge ali uma disputa pessoal, um problema, né, mais entre membros da diretoria e um determinado grupo, e aí esse grupo pode simplesmente impedir de trabalhar porque fica convocando a assembleia. Então isso não é proibido, mas eles estabeleceram por lei uma quantidade, um quinto. Se um quinto das pessoas não assinar, não tem. Lógico que no caso de vocês, nesse primeiro momento, nem vai ser tanta gente assim. Artigo 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no Estatuto, ou omisso este, se o Estatuto não falar, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Então vamos tentar entender o seguinte. Resolvemos acabar. Vamos dissolver. O que vai acontecer? Você vai pegar o patrimônio, tá? Você vai pegar o patrimônio. Olha, cuidado com isso aqui. Por isso esse cuidado de transitar de associação para cooperativa. Cuidado, porque tem que ser entidade. Você pode transitar esse capital, você vai passar esse capital para uma outra de fins não econômicos. Não econômicos. Bom, aí o que pode acontecer? Você vai fazer o levantamento do patrimônio e pode estar estipulado, lembra que eu li lá atrás para vocês, pode estar estipulado que vai ter uma devolução do que foi colocado ali de valores com uma correção. Tem que estipular um índice que seja, inclusive, aceito na justiça, porque alguém pode querer judicializar isso. Mas se o patrimônio for maior que esse valor, né, vai ser integralizado, vai ser devolvido para cada membro que integralizou, tá, o seu valor correspondente, e o que sobrar tem que ser direcionado para quê? Será destinado à entidade de fins não econômicos, designado no Estatuto. Então, muito cuidado, tá, quando se fala de extinguir uma associação para transitar para uma cooperativa. Então, tem que ficar atento a isso aqui, porque senão você pode estar cometendo uma ilegalidade. Certo? Então, aí tem que estar já escrito para quem vai, porque os membros também podem optar por não retirar nada, tudo que eu coloquei lá vai ficar, vai ser da associação, dissolveu a associação, não tem aquele negócio de ver quanto que cada um colocou, corrigir e devolver. Não tem. Fica para a associação. E aí esse capital vai ser transferido para uma outra instituição, idêntica a ela, que esteja designado no Estatuto. Não está, o Estatuto não colocou nada. Então vai se fazer essa busca nessas esferas. Municipal, não tem. Estadual, não tem. Até que acha alguma federal. E se não achar nada idêntico ou semelhante, aí, né, é comunicado ao Ministério Público para ver a decisão que vai ser tomada com aqueles bens. Que não vai ser o caso de vocês. Né? Então precisa registrar exatamente o que cada um está integralizando para constituir esse patrimônio, deixar bem claro esses índices de correção, como que eles vão ser, para que seja, na dissolução, devolvido esse capital que foi integralizado para cada um. Beleza? Parágrafo 1º. Por cláusula do Estatuto ou no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação dos remanescentes referidos neste artigo,
receber em restituição atualizado o respectivo valor as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação, que é o que eu estava comentando aqui agora. Tá? Mas isso, tá, gente, tem que ficar claro no estatuto. Então, para isso tem que ter uma contabilidade perfeita. O que cada um colocou de valor, aí qual vai ser o mecanismo de correção, corrigiu, aí esse capital pode ser restituído ao associado. Parágrafo 2º. Não existindo no município, no estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas nesse artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Beleza? Então vai se comunicar, como eu falei para vocês, o Ministério Público sobre isso e vai ser então encaminhado para a Fazenda do Estado, se for lá no Distrito Federal, para o Distrito Federal, e se não for encaminhado para esse, vai ser encaminhado para a União. Beleza? Pessoal, então isso aqui tem que ter esses estudos, tem que ter essa leitura, tá? Vocês têm que fazer conversas entre vocês. Uma dica que eu dou, uma dica. Primeiro, procurem pessoas que estão em associações. Vejam os problemas que elas enfrentam. Mas de preferência, procura alguém que participa ativamente da diretoria. Vai lá na associação, pergunta qual que é a dor de cabeça que vocês têm. O que vocês recomendam para o estatuto? Anota. E você sabe que vocês vão encontrar associações que estão funcionando, o pessoal reclama do problema e no próprio estatuto deles não corrigiram isso ainda. Então não basta só pegar o estatuto e ler, você tem que ir lá e conversar com o cara, ver o que está acontecendo. Façam reuniões e passem um filme na cabeça de vocês. Imagine a associação funcionando. Imagine a associação funcionando. Pensa como que tem que ser, recebendo, funcionando, dia a dia. Essa que vocês vão visitar agora, essa cooperativa, que é a mais próxima da realidade de vocês. Vão lá, fiquem, 2 de vocês, pelo menos uns 3 dias, vendo a coisa acontecer. Vão lá na parte de contabilidade, vão lá, fiquem ali olhando o funcionamento. Vejam os problemas. Você faz uma visita de 2 horas lá, você pergunta, o cara nem lembra do problema. Agora, quando você fica sentado ali na mesa, vendo ele trabalhar, eu quero ver como é que funciona o dia a dia, fica andando, você vê os problemas, aí você pergunta para ele, o próprio cara, é verdade, a gente está com esse problema, a gente está pensando em resolver assim, resolver assado. É um pouco de tempo, gente, que é essencial para vocês começarem a coisa do jeito certo, tá? Evitar problemas. Quando a coisa é bem regimentada, né, tem um bom controle, um bom estatuto, uma boa regra, uma boa lei para funcionar, não vão evitar os problemas. Os problemas vão acontecer. Até porque nós, seres humanos, somos complicados, a gente gera problema mesmo, né? Enquanto você não pega, você aparece com problema de graça para os outros, tá? Mas quando você tem uma coisa bem regradinha, a solução do problema causa menos prejuízo. Não se perde tempo, não gera desgaste entre as pessoas, tá? Evita prejuízos financeiros. Então caprichem aí nesse estatuto, tá bom? E contem comigo. Um abraço.